Cartografia é a ciência da representação gráfica da superfície terrestre, tendo como produto final o mapa. Orientação. Orientação pela rosa dos ventos. Pontos cardeais: norte, sul, leste, oeste. Pontos colaterais: nordeste, noroeste, sudeste, sudoeste. Pontos subcolaterais: norte-nordeste, norte-noroeste, sul-sudeste, sul-sudoeste, leste-nordeste, leste-sudeste, oeste-sudoeste, oeste-noroeste. Orientação pelo sol: estender o braço direito na direção do nascer do sol, apontando, assim, para a direção leste. O braço esquerdo se prolongará na direção oeste. A frente estará voltada para o norte, as costas indicarão a direção do sul. Orientação pelas estrelas: no hemisfério sul, encontrar a constelação Cruzeiro do Sul. Depois, prolongar o braço maior da cruz 4 vezes e meia e traçar uma linha imaginária até o horizonte, que você encontrará o sul. No hemisfério norte, para encontrar a direção norte, localizar a estrela Polaris, também chamada de polar ou do norte, e projetá-la no horizonte. Sistema de coordenadas geográficas. Sistema de linhas imaginárias que servem para localizar um ponto qualquer na superfície terrestre. A localização de um ponto determinado na superfície da Terra é obtida pela interseção de um meridiano e um paralelo. Os paralelos são linhas circulares imaginárias traçadas paralelamente à linha do Equador. Formam uma circunferência completa. Por meio dos paralelos, é determinada a latitude, que é a distância em graus entre o paralelo de um lugar até o Equador, paralelo de 0 grau. A latitude varia de 0 grau a 90 graus ao norte do Equador, hemisfério norte, setentrional ou boreal, e de 0 grau a 90 graus ao sul do Equador, hemisfério sul, austral ou meridional. Os valores das latitudes são considerados positivos ao norte do Equador e negativos ao sul do Equador. Os locais próximos ao Equador têm baixa latitude e aqueles próximos aos polos, altas latitudes. A linha do Equador é um círculo máximo. Os demais paralelos são círculos menores do que o paralelo do Equador. Os meridianos são semicírculos imaginários traçados sobre a Terra de polo a polo. Por meio dos meridianos, é determinada a longitude, que é a distância em graus entre o meridiano do lugar até o meridiano de Greenwich, meridiano de 0 grau. A longitude varia de 0 grau a 180 a leste, hemisfério leste ou oriental, e a oeste, hemisfério oeste ou ocidental de Greenwich. Os valores das longitudes são considerados negativos a oeste de Greenwich e positivos a leste de Greenwich. Movimentos da Terra. Os principais movimentos da Terra são a rotação e a translação. A rotação é o movimento no qual a Terra gira em torno de seu próprio eixo. Cada giro se completa em um período de aproximadamente 23 horas, 56 minutos e 4 segundos e se realiza no sentido anti-horário, de oeste para leste. Esse movimento que produz a alternância entre os dias e as noites, pois enquanto uma área estará recebendo insolação, a outra não estará. A translação é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol, sendo realizado em aproximadamente 365 dias, 5 horas e 48 minutos. O movimento realizado não é perpendicular ao plano de sua órbita, devido à inclinação de 23 graus 27 minutos do eixo do planeta Terra. Essa inclinação faz com que ao longo do ano, os hemisférios norte e sul recebam diferentes níveis de insolação, causando as diferentes estações do ano através da modificação contínua do ângulo de incidência dos raios solares em cada ponto da Terra. Classificações cartográficas. Produtos cartográficos a traço se subdividem em globo terrestre, mapa, carta e planta. Na representação por imagem, temos os seguintes tipos: mosaico, fotocarta, ortofotocarta, ortofotomapa, fotoíndice e carta-imagem. Mapa é a representação no plano, normalmente em escala pequena. Carta é a representação no plano, em escala média ou grande. Na planta, a representação se restringe a uma área muito limitada, suficientemente restrita para que a sua curvatura não precise ser levada em consideração. A escala é grande, consequentemente o número de detalhes é bem maior. Projeções cartográficas permitem representar a superfície esférica da Terra em um plano. Entretanto, sempre haverá alguma distorção em relação à verdadeira forma da superfície terrestre, classificadas em conformes, equivalentes, equidistantes ou afiláticas, dependendo da característica que se queira preservar ou ressaltar na representação cartográfica. Além disso, podem ser agrupadas em 3 categorias principais, dependendo da figura geométrica empregada em sua construção,
cilíndricas, as mais comuns, cônicas ou azimutais, também chamadas de planas. Projeção conforme, preserva as formas, continentes, ilhas, etc., mas distorce as áreas. Exemplo, projeção de Mercator. Projeção equivalente, preserva as áreas, mas distorce as formas. Exemplo, projeção de Peters. Projeção equidistante, preserva a distância entre as regiões, mas distorce as áreas e as formas. Projeção afilática, não preserva nenhuma das propriedades de conformidade, equivalência ou equidistância, mas em compensação não distorce o planeta de forma tão acentuada. Projeção cilíndrica, o globo terrestre parece estar envolvido por um cilindro de papel no qual são projetados os paralelos e os meridianos. Projeção cônica, o globo terrestre parece estar envolvido por um cone de papel, no qual são projetados os paralelos e os meridianos. Projeção azimutal ou plana, o globo terrestre parece ser tangenciado em qualquer ponto por um pedaço de papel no qual são projetados os paralelos e os meridianos. Quando é tangenciado num dos polos, trata-se de uma projeção polar. Cartografia temática. Busca trazer para os mapas, cartas e plantas, dados adquiridos pela geografia e outras ciências, expressando-os de forma gráfica. Importa-se mais com o conteúdo que vai ser representado no mapa do que com a precisão dos contornos ou da rede de paralelos e meridianos, como no caso da cartografia geral. Deve transcrever as 3 relações fundamentais entre os objetos: diversidade, ordem e proporcionalidade. Para a elaboração de um mapa, planta ou carta temática, deve-se fazer um levantamento estatístico de dados e escolher qual será a natureza do fenômeno abordado pela cartografia: qualitativo, quantitativo, de classificação ou dinâmico. Após classificar o fenômeno, fica mais fácil saber qual símbolo será usado para representá-lo. Os símbolos podem ser classificados em pontual, linear ou zonal, dependendo da sua aplicação. Após escolher qual tipo de símbolo será usado, pontual, linear ou zonal, o cartógrafo deve atribuir algumas outras variáveis ao mesmo, como tamanho, valor, cor, orientação, forma e textura. Essas variáveis vão dar mais informação ao mapa. Altitude, representada nos mapas por uma escala de cores que varia do verde, baixas altitudes, ao marrom, altitudes mais elevadas, ou por curvas de nível, isoípsas, linhas que unem os pontos do relevo que têm a mesma altitude. Quanto maior a declividade, mais próximas as curvas de nível aparecem representadas. Quanto menor a declividade, maior o afastamento entre elas. Escala. A escala representa a relação entre a medida de uma porção territorial representada no papel e sua medida real na superfície terrestre. Escala numérica indica a escala em uma fração, como 1 por 200.000. Isso significa que cada 1 centímetro no mapa representa 200.000 centímetros na superfície terrestre. É calculada através da seguinte fórmula: D igual E vezes D, sendo D a medida real, e o denominador do mapa, e D a medida do comprimento no mapa. A riqueza de detalhes do mapa é diretamente proporcional à escala, ou seja, quanto maior for a escala, maiores serão os detalhes. Quanto maior o denominador, menor a escala. Quanto menor o denominador, maior a escala. Escala gráfica, apresenta-se sob a forma de um segmento de reta graduado. Legenda. Decodifica os símbolos usados.